Um forte abraço a todos vocês aí no canal Antônio Carlos, a história verdadeira da Bíblia. Eu gostaria muito de falar para vocês aqui de uma notícia bombástica a respeito das terras de Jerusalém, a respeito do Brasil, a respeito da bandeira do Brasil. Vai ser um vídeo curto para que todos entendam. O porquê de Abraão, segundo as Escrituras, quando Abraão ele sai lá da sua parentela, Deus mostra para ele as estrelas do céu e fala para ele que a descendência dele ia ser semelhante às estrelas do céu. Mais tarde, quando Jacó está caminhando pelo deserto, segundo as Escrituras, e ele se depara com uma escada, e essa escada tocava no céu, e os anjos do céu subiam e desciam por essa escada. E ali ele fez um pacto ali com Deus desse céu. E o próprio Jesus, né? Aí nas Escrituras, ele sempre faz menção que ele é o sol da justiça, que ele é a estrela da manhã. Ele termina o Antigo Testamento falando a respeito disso no livro de Malaquias, eu sou o sol da justiça. Em 22 de Apocalipse ele fala que ele é a estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. E nós sabemos quem é essa estrela de 5 pontas, o pentagrama, mais conhecido como pentagrama, como o hexagrama, que está na bandeira de Israel. E a própria cruz, né? E quando você pega a bandeira do Brasil, existe a bandeira do Brasil ali algumas constelações. Nós temos ali a constelação de Escorpião, que eu acredito que seja ali a formato de um dragão, a constelação de Cruzeiro do Sul, o Triângulo Astral, a constelação de Hidra, né, fêmea, que é uma estrela só, a constelação de Virgem, que também é uma estrela só, Cão Maior, Cão Menor, parece que é 8 estrelas, a outra tem, parece, enfim, você faz a pesquisa aí, né? E Oitante. Então nós temos ali Cruzeiro do Sul, Escorpião, Cão Maior, Cão Menor, Hidra, Virgem, Oitante, Triângulo Astral, enfim, são essas constelações que estão na bandeira do Brasil. E quando você pega o estado do Pará, o estado do Pará, ele está ali na estrela Virgem, no signo de Virgem, né? Brasília está no signo de Oitante. O Rio de Janeiro, ele está ali numa estrela, na constelação do Cruzeiro do Sul. E o Acre se encontra ali no signo de Hidra, de Hidra fêmea. O Pará em Virgem, o Acre está ali em Hidra, o Rio de Janeiro numa estrela da constelação do Cruzeiro do Sul, e Brasília na constelação da estrela por nome Oitante, né? O 8. Que acredito eu representa o Ourobóreo. Tanto é que o Bolsonaro usou, no começo de sua campanha, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Ele usa ali o 8, o mesmo que a Maria Mendonça usou, o da morte dela, né? O símbolo do infinito. Então, todos esses estados brasileiros, os 27 estados da Federação Brasileira, ele está conectado nessas estrelas. Nessas estrelas. Vocês podem fazer. Mas só que o Acre, Rio de Janeiro, Pará e Brasília, eles estão em linha reta. Talvez seja ali um campo magnético, não sei, né? São coisas que a gente tem que fazer essa pesquisa. E, e o próprio Jesus, né? Que não é o nosso Pai verdadeiro, né? Que quando essas pessoas entraram aqui na Terra, a Terra era Iuá Baba, né? Talvez fazendo menção do nome verdadeiro, que isso não foi pronunciado e falado para algumas pessoas que sabiam disso, tanto é que algumas foram até exterminadas, né? Os povos originários foram exterminados por causa disso aí, né? Sabemos que o nome está aí nesse som de I, E, O, U, A, né? Que contém as 5 vogais, que é I, E, O, U e A, né? E o Estado brasileiro,
todos os estados brasileiros são pontos, né, aqui em Pedro de Estado, eles estão conectados nessas estrelas aí que está aí no firmamento. E para você ver que tanto isso é verdade, segundo Colombo, quando ele vinha procurar as terras aqui do Brasil, as terras de Jerusalém, Jerusalém, conhecemos esses nomes blasfemados, essas terras sumiam. Então, e o próprio Jesus que eu ia falar, né, ele fala lá para os seus discípulos, e esse Jesus é o Deus deles, né? Estou usando esse nome para você saber, que é o próprio Júpiter Olímpico, que são nomes de planetas também, né? Que hoje nós sabemos que essas estrelas que estão aí no firmamento, elas são os anjos, que é mencionado lá no livro de Jó, que as estrelas falavam, elas jubilavam, elas cantavam, né? E o próprio Jesus, ela afirma que era a estrela da manhã. Então, eu estou fazendo para vocês esse vídeo pequeno, esse grande resumo, né? Para você saber por que estão essas constelações aí na bandeira do Brasil. E quando você pega os estados, você vai fazer uma pesquisa aí no Google, né, para você ver, que isso não fica só nas nossas palavras, todos esses estados, todos esses pontos estão conectados. Aquilo que você ligar aqui na Terra está ligado no céu, que ligado no céu está ligado na Terra. Olha para você ver o Yin e Yang. Então tudo está conectado. E esses europeus, esses judeus da ONU, eles sabiam disso. Então, para você entender as coisas, e agora o nosso pai fala para eles, olha, se eu vos falo das coisas terrenas, vocês ficam aí escandalizados. Imagina se eu falar para vocês uma das coisas celestiais. E o próprio, aqui fala que é Paulo, né? A gente não sabe se é verdade ou não, ele fala a respeito disso aí. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra as hostes da maldade, os espíritos, os potestades, o príncipe, os lugares celestiais aí no firmamento. Existe uma passagem que diz que nós temos nuvens de testemunho que nos vê o tempo todo, né? E o próprio Jesus afirma isso, né? Que o olho dele está em toda parte, o olho que tudo vê. E quando você pega dentro aí da história do catolicismo, da história do judaísmo, da história do cristianismo, que engloba toda essa esfera aí de islamismo, evangélico, judaísmo e católico, são tudo iguais, né? Eles vêm do mesmo raciocínio, do mesmo pensamento. Há uma adoração ali ao sol, uma adoração ao sol, né? Agora, você tem um nome aí, né? Sempre eles veneravam esse sol. Tanto é que ali é colocado ali, quando se fala corpo de Cristo no cristianismo católico, né? Ali é uma hóstia redonda representando o sol. E não é de nenhuma forma diferente também aí dentro dos evangélicos, né? Dentro do católico evangélico. É a mesma coisa. A cruz ela é citada, né? É por isso que nós trabalhamos com esse símbolo de pentagrama, hexagrama, cruz, né? A estrela que está na bandeira do PT e o 8 está na bandeira do Bolsonaro. Então, para você que está aí defendendo política, ver que tudo isso não parte de uma grande mentira, de um grande engano. As pernas da estátua, a perna dessa grande confusão. E os próprios reis, os 3 reis magos, quando eles, segundo eles, vêm para as terras do Brasil, que não é para aquela Jerusalém lá, né? Que é falado várias vezes na mídia. O próprio Milton Neves, da Rede Bandeirante, ele fala isso com chacota quando ele fala de Belém, fala a respeito dos times lá, Paysandu, Tunalusa, ele fala a terra onde nasceu Jesus, o Deus desse século. Quando esses 3 reis, aqui eles apelidam de Gaspar, Belchior e Balsazar, eles vêm para as terras do Brasil, eles vêm atrás de uma estrela. E sabe para vocês quem e essa é a teoria do Antônio Carlos, tá? Eu acho que esses reis magos aí é Colombo, Américo Vespuccio e Vasco da Gama. Ou qualquer outro desses 3 aí. Mas são mais desses 3 aí. Você pega os evangelhos apócrifos de Cristóvão Colombo, tem no carro, claro que tem. Ele está falando que Deus aparece para ele em visão e fala para que ele criasse uma religião que ia dominar a terra. E essa religião... E aonde foi que Cristóvão Colombo vem? Aqui para as terras do Brasil. Então, quando você vê o que está acontecendo aí, né, a respeito agora na COP 2022 está sendo realizado no Egito, né? Tudo falando a respeito de clima, de mudanças climáticas, né? De terremotos. Estão falando agora de um desabastecimento de alimento, está culpando a agropecuária, a agricultura de contribuir aí para o aquecimento global. Você vê que essas pessoas trabalham, sabe, já pensando nessa redução, porque essa redução elas não partem tanto dos homens assim, mas ela vem por intermédio desses demônios, que são esses demônios que estão na estrela do Brasil aí. Um senador, ele teve aí numa CPI, eu até enviei isso para a Ana Maria, mandar um abraço para ela na Bahia, né? A Luciele, algumas pessoas aí moram aí no norte.
e todos vocês que moram no norte, né, várias pessoas que têm nos ajudado aí, né, com descoberta, tem uma CPI, parece da terra do indígena aí, onde o senador ele cita isso aí, né, quando Sepete Aru, na cidade de Sete Povos das Missões, na Bahia, quando ele vê ali os espanhóis invadindo a sua terra, né, ele fala até ali na língua dele, em Tupi-Guarani, né, em Guarani, que é Xerrai Tandere, Cuivu, Guricuri Tiara. Essas terras, no plural, elas têm dono. Falando ali para os espanhóis, vão tomar, né? Essas terras, elas têm dono. E quando você pega a palavra do nosso Pai verdadeiro, ele diz que essas terras que nós estamos pisando, ela já é do maligno. Por que o Antônio Carlos veio fazer esse vídeo agora aqui, pequeno, mas com grande resumo, com essa história bombástica, né? Dessas posições que estão na bandeira do Brasil. E você vê que isso é só na bandeira do Brasil, que foi criada a partir de 1889 aí por Marechal Deodoro da Fonseca. E quando você pega agora as eleições, o que eles disseram? Olha, Minas Gerais é a encruzilhada do Brasil. E quando você pega aí o Triângulo Astral, Minas não está conectado lá, ele está também no Cruzeiro do Sul, né? Mas você vê que a bandeira de Minas Gerais, onde começa essa república, é ali um triângulo, né? Liberte que será também. Liberte que será também. Né? Está também, não está no também. Parece que até no latim aquilo ali, né? Essa versão aí. Então tudo está aqui dentro da Serra do Brasil. A própria Brasília tem um formato de uma águia, formato de uma fênix, né? O renascimento. Então é por isso que essas pessoas, por essa razão, que elas lutam tanto na ONU, né? Essa briga de Emmanuel Macron com o Bolsonaro, porque tudo são as pernas da esquerda, da estátua, a perna direita. A briga dessas pessoas para tomar a Amazônia, para preservar a Amazônia, outras para destruir a Amazônia. E o porquê que o Pará está aí na constelação de Virgem, né? O Pará. Se não existe nenhuma capital ali no Pará. Estranho isso aí, né? Mas Belém está no Pará. Então eu estou falando alguma mentira aqui, gente? Olha para você ver como é que a astronomia está dentro das coisas aí do Criador. Você pega os livros de João, o livro está sempre falando a respeito disso aí, a respeito de estrela, dessas estrelas. Que não é coisa boa não, tá? Porque o nome será revelado para nos tirar desse lugar aqui. E esse lugar vai acabar. Isso está prestes a acontecer. O Papa disse ali, com a visita ao Bahrein, né, que o mundo está à beira de um precipício. O mesmo Papa que em 11 de outubro de 2022, né, em 11 de 10 de 2022, ele disse ali, ele falou a respeito da unificação, né, imediata de todas as religiões do mundo. O Bolsonaro já defendia aí a unificação da moeda aqui na América do Sul. Deu até o nome de peso real ele junto com o Paulo Guedes, né? E isso vai acontecer, tá? A unificação da religião, a unificação de um governo, né? O governo humano, porque quem vai governar será um governo invisível, um governo de demônio. Isso está para acontecer. Quando esse grande terremoto acontecer em todas as partes do planeta, é por isso que esse polo, né? Esse polo sul e o polo norte, positivo e negativo, né? As geleiras estão derretendo em alguns desses lugares, né? Em todos eles. Mas ele sabe que o Brasil não será atingido porque existe aqui as estrelas errantes do Éden que está aqui dentro, né? O porquê que o Pará está lá, né? Se as estrelas elas representam aí a capital, onde tinha as capitais, né? E só o Pará está lá e o Acre também está lá embaixo ali. Aí depois você vai ver ali, né? Tudo alinhado. O Rio de Janeiro e Brasília alinhado. A Brasília na estrela oitante, o Rio de Janeiro na constelação do Cruzeiro do Sul, o Acre na Hidra Fêmea e o Pará ali na estrela de Virgem, que é a primeira, que está aquela maior, né? Ali. E você pega a história do Rei Mago, eles vêm atrás dessa estrela. E aonde é que está Belém? Dentro do Pará. Muita coisa, gente. Existe muita coisa oculta do nosso entendimento e que nós estamos descobrindo e vamos descobrir muito mais ainda, tá? Tudo isso que eu falei, ele se encontra dentro das suas escrituras. Abraão olha para a estrela do céu, né? E Jacó faz o firmamento porque ele vê os anjos subindo e descendo. E quando você pega mais histórias, e muito mais história você vai ver aí, né? O próprio, né, Deus desse século aí, ele falando que ela é a estrela da manhã. E vou trazer para você agora uma coisa que ela pode ser verdade, né?
Aí ela está contada como mentira, mas a mentira se torna verdade, a verdade se torna mentira. É assim que o sistema trabalha com a sua mente. Quando os discípulos estão olhando para o céu e aparece alguém e fala, olha, por que está olhando para o céu, para casa das estrelas lá? Está olhando para quê? Está olhando para lá, né? Aí é dito de uma maneira que você não entende, né? Estou olhando para quê? Porque se foi, ele vai voltar, né? Talvez não seja isso que foi dito ali, né? Porque nós sabemos que o reino, quando você pega os apóstolos de Tomé, ele está espalhado por toda a terra. Ele está diante dos seus olhos e a gente não vê por causa da nossa incredulidade. O reino não está nesse céu aí, não. Esse céu que você está vendo aí, né? E o tecido, esse tecido dessa realidade, ele será enrolado como tapete, né? E vai acontecer agora, tá? E quando ele for enrolado, né? As pessoas vão ver a verdade e elas vão estar de cara com a mentira. A mentira que foi contada nos tempos de pedra. A mentira que a religião, que a política ensinou para elas até nos dias de hoje, a respeito da morte, a respeito da ressurreição. E elas tinham adorado o pentagrama, adorado o hexagrama, adorado a cruz, né? Que também é uma estrela. E essas estrelas estão bem aqui na bandeira do Brasil. Todas elas. Você pega ali a constelação do escorpião, né? Você vai ver ali que aquilo talvez não seja escorpião, mas seja o formato de um dragão. E o livro de Apocalipse fala a respeito de uma virgem, a respeito de uma mulher que deu a luz, né? A respeito de um dragão, a respeito de todas as estrelas. Quando você pega o livro de Daniel, então, você fica muito mais ainda desesperado. Né? E eles estão mostrando, e eles conhecem. Todas as pessoas vieram para cá porque elas eram astrônomos, elas eram astrólogos, né? Elas eram entendidos daquilo que eles sabiam. E foi por isso que a religião ela foi ensinada de uma forma dentro de uma matéria terrena e as pessoas não entendem. Eu fiquei agora vendo isso muito mais ainda, sabe, explícito aí com os evangélicos, né? Quando as pessoas contavam para eles essas mentiras e eles acreditavam. E quando veio a pandemia, eles foram os primeiros a fechar as igrejas e correr. As pessoas, elas caem no culto, sabe assim, de fada. Por isso que eles creem em Papai Noel, eles creem no Natal, eles creem aí no Coelhinho da Páscoa, eles creem aí no velhinho, né? Com aquele saco nas costas, com aquela roupa vermelha. Quando você pega as escrituras falando a respeito do vermelho, a respeito do azul, ela dá uma descrição, sabe, detalhada de tudo que está acontecendo. Até mesmo dos que elas adoram aí nos tempos de pedra. Olha, a besta que enganou a terra, a besta que faz milagre, ela ressuscitou até uma chaga mortal, ela ressuscitou, ela reviveu, né? É por isso que ela foi adorada, por causa dessa ressurreição. A história do próprio Jesus, a própria estrela da manhã, a estrela que está aí na bandeira do Brasil, a separada em cima, aí está com o nome de virgem, o nome de uma mulher. Mas quando você pega a história do inferno, a história da morte, eles também estão ali junto ali, né? Feminino e masculino. Entendeu? Muito sério, né? E um acompanha o outro. Um acompanha o outro. Então, todas essas coisas da astronomia, que está na bandeira do Brasil, que eles falam que foi criado em 1989, porque o céu do Rio de Janeiro representava aquilo, isso já vem desde muito tempo, meu amigo. Muito sério. O livro de Ezequiel fala a respeito da escravidão, de 430 anos. Só vê quem não quer. A escravidão de quem? Dos povos originários que o Lula falou que vai agora abrir um ministério. Mas não é esses povos que estão aí, não. Esses índios aí, roqueiro que está aí na ONU, discussão em tudo quanto lugar que você imagina. Esses aí são falsos, são mentirosos. Os povos originários foram exterminados. Cepé e Aru fazia parte desses povos aí. Cunhambebe. E eram negros, vermelho, amarelo e brancos também, que viviam no meio desse povo aí. Castilho só não tinha. Mas o nome que foi anunciado e foi esquecido, porque a escritura fala a respeito disso, né? O povo amou mais as trevas que trevas, amou a escuridão, amou a morte, amou a seguir. E isso que eu acabei de dizer para você agora aqui do que é a verdade. Entendeu? Isso é muito sério. Então toda a história terrena ela está conectada aí na história celeste. E foi dito isso aí. Que a nossa luta é contra essas potestades que estão acima da nossa cabeça. E se olha para a bandeira do Brasil, você vai ver ela na bandeira do Brasil. Essas potestades, essas hostes da maldade que estão aí, né? E todos os estados, estado é ponto, tá? Ele está conectado aí em cima. Pega para você ver e faça aí uma resolução desse vídeo que eu acabei de fazer para você aqui agora. Um forte abraço a todos vocês. Não vou fazer mais vídeos, sabe, grande. Os vídeos são vídeos pequenos e com informações bombásticas, sabe? E vai vir muito mais coisa ainda, tá? A respeito disso aí. Valeu, pessoal.